a minha alma satisfaz, sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Ah, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, Ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me vida, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como é belo compreender completamente esse dom tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que Ele fez para me salvar, e cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado,
compaixão de mim. Eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho te pedir, Senhor, ouve o meu clamor. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Faz-me ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar pra trás, sem olhar pra mim. Traz de volta tua alegria e me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação. Abre, Senhor, os meus lábios e entoarei o teu louvor. Cantarei da tua justiça, tu és fiel, tu és fiel. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Limpa-me em tua justiça, dá-me da tua salvação, dá-me da tua salvação. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Culto no Lar, aqui no distrito de Senador La Roque, ou em qualquer lugar onde você estiver, Brasil afora. É um prazer tê-lo conosco, para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Falando nisso, em estar junto, você já convidou seus amigos, familiares, para assistir também a esta mensagem? Ainda não? Pois compartilhe o link que você recebeu nos seus grupos, com seus familiares, amigos. Quem sabe coloque aí no seu status para que outras pessoas possam estudar conosco também a preciosa Palavra de Deus. E falando em Palavra de Deus, você já está com sua Bíblia aí? A minha está aqui. Lembre-se que a Bíblia é a fonte de verdade. Ela é o nosso guia seguro neste mundo tão caótico. Cadê a sua Bíblia? Está aí? Segure ela.
já pode abri-la. A Bíblia é a palavra de Deus. E o meu desejo é que ela fale ao seu coração nesta noite. Sabe? A minha oração é para que minha seja a voz, mas que o que você vai escutar seja de fato palavra de Deus. Que ele possa falar ao teu coração. Quem sabe eu fale para alguém essa noite que está ansioso, preocupado. A palavra de Deus quer trazer calma para você. De forma especial, pelo tema desta noite, talvez eu fale para alguém que esteja sofrendo com culpa. Alguém que sofre por pecados que cometeu, por crimes do passado e não consegue encontrar perdão. Hoje, vamos entender que Cristo pode perdoar o maior pecador. Mas ele tem algo a mais para a gente, além do perdão. E com a história que vamos estudar hoje, eu quero te apresentar essas duas faces do amor de Cristo. Como ele nos perdoa e como nos habilita através do perdão a viver uma nova experiência, uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos lá então? Vamos juntos estudar a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Isso, João, o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 8. Eu creio que você conhece a história, não é verdade? É a história da mulher que foi apanhada em adultério, a mulher adúltera, que é levada até Cristo para julgamento. Vamos estudar juntos essa história hoje e vamos tirar algumas lições importantes e preciosas para as nossas vidas. Já encontrou na sua Bíblia? João, capítulo 8. Isso, João, capítulo 8, a partir do 1º verso. Enquanto você acha, eu quero só lembrar para aqueles que já me conhecem, sabem disso. Para quem não me conhece bem, vou dizer para você que eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Primeiro porque ele é diferente dos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas contam basicamente as mesmas histórias. E às vezes até na sequência muito semelhante. João, contudo, ele segue outro trajeto. As histórias que ninguém contou, ele conta. De uma forma que ninguém contou, ele expõe o seu evangelho. João também, eu acho especial porque ele faz teologia daquilo que Cristo fez enquanto esteve conosco. E isso começa desde o capítulo 1. Enquanto Mateus começa, por exemplo, com a genealogia de Jesus, mostrando que ele é descendente de Davi e assim por diante, João começa mostrando que ele é filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse evangelho é especial. E eu convido você a estudar o Evangelho de João, porque você vai tirar lições espirituais fantásticas para a sua vida. Hoje, vamos estudar essa história em particular do capítulo 8. Já encontrou aí? Vamos ler então? Antes, porém, vamos falar com Deus e pedir a sua orientação. Feche seus olhos. Nosso bom Deus e Pai, obrigado por nessa noite termos a oportunidade de estudar a Tua santa palavra. Vamos agora abrir a Tua Bíblia, estudá-la e vamos ler a história que está em João capítulo 8. Queremos pedir que Teu Santo Espírito nos oriente, que Ele nos ajude a compreender a Tua palavra e a saber aquilo que deseja de cada um de nós. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos a Tua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Está com sua Bíblia aí? Vamos juntos ler a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 1, acompanha a leitura. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência,
foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que história fantástica, não é verdade? Eu sempre me surpreendo com como Jesus tinha habilidade para lidar com situações difíceis. E o segredo estava na oração. A Bíblia diz que Jesus estava descendo o Monte das Oliveiras, onde ele se retirava para orar, depois de suas atividades. Se você vai ao capítulo 7, vê que Jesus estava com o povo. E então ele partiu e deixou o povo, e subiu ao Monte das Oliveiras, diz o verso 1. E ali ele permaneceu em oração. No outro dia cedo, ainda de madrugada, é que ele retorna para a cidade de Jerusalém e ele vai ao templo e toda essa história ocorre ali. Que história fantástica! Ela nos ensina sobre o perdão de Deus, mas também sobre a habilitação que Deus nos dá para viver uma nova vida. Muita gente tenciona de que quando somos perdoados por Cristo, não deve haver nenhum esforço ou nenhuma mudança no coração, no procedimento. Que uma vez perdoados, somos salvos para sempre, independente daquilo que façamos ou deixemos de fazer. Será isto verdade? O que essa história nos ensina sobre o perdão de Deus e a habilitação que Ele nos dá para viver uma vida diferente? Jesus agora está mais uma vez no templo. Lembra de ontem, no Dia Mundial Jovem Adventista? A gente viu que Jesus ia e voltava do templo e ali ensinava as pessoas, curava, fazia milagres. E agora, mais uma vez, Jesus está no templo aqui. E no Evangelho de João também, essa história antecede o momento final da sua história aqui neste mundo. Assim como nós lemos ontem, Mateus 21, 22, 23 e depois o 24 e 25, onde Jesus já está no monte, conversando com seus discípulos. Aqui, porém, dessa vez, Jesus está com a multidão que ia e vinha. Várias pessoas paravam, escutavam, saíam, retornavam, multidões o procuravam constantemente. E ali assentado, ele as ensinava. De repente, os fariseus e os escribas que não gostavam de Jesus estavam já apavorados com sua popularidade e que, como ele estava minando a autoridade deles, procuravam um plano para acusá-lo, para tirar-lhe a vida. E acharam agora uma oportunidade fantástica. Trouxeram a mulher e a acusaram de ser apanhada em flagrante adultério. Mas eu te pergunto, será que alguém adultera sozinho? Será que aquela mulher estava sozinha? Se foi apanhada em adultério, aonde estava o homem com quem ela adulterava? Este também deveria ser apedrejado segundo a lei. Perceba, tudo não passava de uma farsa. Não que ela não fosse adúltera, eu creio que, como Jesus a perdoou, ela era de fato adúltera, ela era pecadora, mas tudo não passava de uma artimanha para prender a Jesus. Por quê? Primeiro, a lei de Moisés, de fato, determinava que os adúlteros deveriam ser apedrejados. Isso estava correto. Mas não era a intenção deles reprimir o pecado ou fazer o que era correto. É por isso que a outra parte de adultério não foi levada a Jesus. E o segundo ponto é o seguinte: eles estavam sob o domínio do Império Romano e o imperador de Roma reservava toda a execução para si. Então Israel não tinha mais liberdade para apedrejar alguém e condená-lo à morte. Então, se Jesus não a condenasse, ele estaria descumprindo a lei de Moisés e assim eles atiçariam o povo para condenar Jesus. Se ele a condenasse, iria contra a lei do Império Romano. E assim, ele seria levado às autoridades romanas e de igual forma condenado. Percebe que Jesus estava numa encruzilhada? De fato, se ele vai para um lado, era problema. Se ele vai para o outro, problema também. Foi muito bem articulado o plano para que Jesus pudesse, então, ser pego e levado a juízo injustamente e então condenado. Mas ele havia recebido do Pai orientação. Jesus estava em constante oração, em constante contato com o Pai, e ele sabia exatamente como agir. E a Bíblia diz que simplesmente
Ao observar toda aquela cena, aos homens colocarem a mulher de pé ali e a condenarem, quem sabe já com pedras em suas mãos, Jesus apenas se abaixou e começou a escrever na areia. O que Jesus escrevia na areia? Os magistrados romanos tinham um costume na época. Antes de declarar a condenação ou a pena do acusado ou do culpado, eles escreviam qual era a sentença e depois a declaravam para que todos pudessem tomar ciência do que havia sido decidido. Jesus não tinha os recursos, mas tinha o dedo e a areia do chão. E ali ele começa a escrever. E Ellen White diz que ali no chão, na areia, ele escrevia os pecados de cada um daqueles que condenavam aquela mulher. E aqueles homens olham agora para o chão e veem os seus próprios pecados. E a sua própria consciência os acusa. E dos mais velhos aos mais novos, eles largam suas pedras ao chão, marcando o lugar onde estavam antes acusando, e se retiram. E agora permanece apenas Jesus e aquela mulher. O que eu falei está no Desejado das Nações, página 461. Ali traçados no chão estavam os pecados de cada um daqueles que condenavam a mulher. Sabe uma grande verdade que o Evangelho nos traz? Todos nós somos pecadores. Paulo disse isso de forma muito clara aos romanos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É incrível como temos capacidade para condenar, para acusar o outro, sendo que nós mesmos somos pecadores. Você percebe isso? Quantas vezes condenamos o irmão? Quantas vezes apontamos o dedo? Quantas vezes queremos condenar aqueles que estão à nossa volta, sem olharmos antes para nós mesmos e percebermos que às vezes temos os mesmos pecados, ou aos nossos olhos, pecados piores. Não somos dignos de condenar ninguém. Às vezes você olha para a igreja e vê algum irmão que você acha que não deveria estar ali. Cuidado, você é pecador como ele. Você acha que alguém é indigno, que alguém não merece confiança? A verdade é que nós também não merecemos. Todos nós somos de igual forma pecadores. Reconhecer isso é o primeiro passo para a salvação. Precisamos entender que em nós mesmos não há mérito algum. Aqueles homens abandonaram apenas pela culpa. Não devemos apenas sentir culpa, mas devemos, à medida que reconhecemos o nosso pecado, deixar que o Espírito Santo provoque arrependimento em nossos corações para que haja mudança. Se nossa vida não passa de hipocrisia, como daqueles homens, fariseus e escribas, que aparentemente tinham um comportamento correto, perfeito, mas por dentro eram como sepulcros, tinham apenas podridão, apenas morte. Percebe? Cuidado quando você condenar ou acusar o seu irmão. E agora Jesus se encontra sozinho com aquela mulher. E olhando em volta, vê que todos não estavam mais ali. E pergunta à mulher, olha, onde estão os seus acusadores? Ninguém mais te condena? E em toda a história, a única coisa que a mulher diz é, ninguém ficou, Senhor. Ela apenas confirma as palavras de Jesus. Ela não diz, olha, eu não sou culpada, tá vendo, eles foram embora, é porque eu sou inocente. Não, ela reconhecia que era pecadora, ela não levanta o rosto, ali ela está prostrada. E Cristo faz uma declaração que é surpreendente. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus estava declarando perdão para aquela mulher. As palavras que Cristo proferiu para ela, elas ecoam até hoje e nos alcançam também. Eu também não te condeno. A você que está aí do outro lado, não importa qual seja o seu pecado, Deus não condena você. Esses dias eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Diz que Jesus pode perdoar os maiores pecados. Jesus pode perdoar a maior maldade que existe em nós e os atos mais depravados que tenhamos cometido. Mas Ele não pode aceitar as melhores desculpas. Vou repetir.
Ele pode perdoar os piores pecados, mas não pode aceitar as melhores desculpas. Aquela mulher não se ousou a dar desculpas pelo seu pecado. Ela reconhecia que era uma pecadora e que estava diante daquele que poderia oferecer perdão. Amigo, eu te convido hoje. Não importa qual seja o seu pecado, não importa o que hoje te afasta de Deus, vá a Cristo como você está. Confesse o seu pecado a Ele. Não minta. Não tente disfarçar as coisas. Não tente justificar o erro. Não há justificativa para o pecado. Cristo tem perdão suficiente para oferecer a você. O fato de que Cristo perdoou aquela mulher e disse não a condenar, não significa que o pecado não fosse condenável aos olhos de Deus, ou que ele fez pouco caso com a situação, ou que ele não reprova os nossos maus hábitos ou maus comportamentos. Não, Deus reprova. Mas ele não condena aquele que vai a ele em arrependimento. Uma vez fui visitado por um irmão. Esse irmão disse: pastor, preciso conversar. E como Natan visitando Davi, ele veio uma espécie de parábola, um amigo meu. E ali eu comecei a perceber que na verdade era a própria história dele e ele não tinha coragem de contar. E aquele irmão, há mais de 20 anos no passado, havia cometido um grave pecado, um crime. E ele estava na igreja, o pecado não era público, mas ele vivia com a culpa daquele pecado no coração. E apesar de dar estudos bíblicos, ser um grande evangelista, ser diácono na igreja, ser um líder efetivo, ele disse: pastor, eu vivo com culpa. Será que eu preciso batizar de novo? O que é que eu tenho que fazer? Porque eu não aguento mais. Há mais de 20 anos eu convivo com a culpa em meu coração. Você percebe? Muitas pessoas até hoje carregam fardos do passado. São pessoas que talvez até pediram perdão a Cristo, mas não compreenderam ainda que foram perdoados ao pedirem perdão. Muitas vezes vamos a Cristo, mas achamos a nossa falta tão grande e achamos que é impossível que seja perdoado. Lembre-se que em Cristo há perdão para todo pecado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós temos um intercessor, um advogado junto ao Pai. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda maldade. Através de Isaías, Deus convidou o seu povo: vamos conversar, mesmo que seus pecados sejam vermelhos, sejam escuros. Eu posso transformar e deixar você branco como a lã, alvo, quem sabe, como a neve fresca que acaba de cair. Não importam quais sejam os nossos pecados, em Cristo há perdão, há poder para nos restaurar. Não conviva com a culpa, não carregue peso de um passado de pecado. De fato, somos culpados, somos pecadores, mas em Cristo há perdão para todos nós. Amém? Eu não sei o que hoje te persegue, mas tenha uma certeza, meu irmão. Você pode ser perdoado em Cristo Jesus ao confessar os seus pecados. Aquele que confessa e deixa, com certeza, ele alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão, é impossível que ele seja perdoado. Confesse hoje o seu pecado ao Senhor. Reconheça que é um pecador e peça que Ele purifique você, que Ele mude a sua vida, que Ele transforme o seu coração. Amém? Deus quer, de fato, fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando avançamos no texto, nós podemos perceber que Cristo declarou de forma muito enfática: eu também não te condeno. Contudo, não termina aí a declaração de Jesus. Jesus também diz à mulher: vá e não peques mais. E aqui tem um detalhe importante que não podemos deixar passar.
O perdão de Cristo não nos isenta de viver uma vida santificada. Pelo contrário, é o perdão de Cristo que nos habilita agora uma nova vida, mudada, transformada pelo poder de Deus. Perceba que não é uma mudança de fora para dentro, não, é uma mudança de dentro para fora. Ele perdoa, e aí o coração é aliviado, a mente agora, ela recebe a atuação do Espírito Santo, e tudo em mim começa a mudar. Não é uma troca de roupa, uma mudança de penteado de cabelo. Não, Cristo muda aquilo que eu sou. Então meu cabelo muda, minha roupa muda, meu jeito de falar muda, meus hábitos mudam. Aquilo que eu fazia de errado agora eu não faço mais, porque Cristo me habilita através do perdão para ter uma nova vida. Você compreende isso? Não inverta a ordem. Não pense que você tem que mudar alguma coisa para depois ser aceito em Cristo. Você é aceito como está, e Ele é quem transforma você. Muitos perguntam, pastor, será que de fato, após ser perdoado, eu preciso de uma mudança de vida? É a mesma coisa que perguntar se é mais importante nascer ou viver. Não tem como uma coisa existir sem a outra. Uma vez que Cristo perdoa, a prova disso é uma mudança de vida. No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 114, me permita ler o que a irmã White diz sobre esse assunto. Ela diz assim: o perdão tem um sentido mais amplo do que muitos supõem. O perdão de Deus não é meramente um ato judicial, pelo qual ele nos livra da condenação. E olha que texto fantástico. Olha essa frase, preste atenção. Eu vou ler com calma. Abra bem os ouvidos. O perdão não somente perdão pelo pecado, ela diz. É não somente perdão pelo pecado, mas livramento do pecado. É o transbordamento de amor redentor que transforma o coração. Prestou atenção? O que Cristo faz em nós é não somente perdão pelo pecado, mas é também o quê? Livramento do pecado. Não é só dizer, eu não te condeno, você está perdoado, mas é também declarar, vá e não peques mais. Ele te habilita a viver uma vida diferente, a crescer em Cristo, a ser santificado em Cristo. Não é só perdão do pecado, mas Cristo quer te oferecer livramento do pecado. Amém? Para que você não viva mais nas mesmas práticas, no mesmo erro. Ele te perdoa o passado, perdoa o que você tem feito de errado, mas quer te ajudar a viver de forma diferente. Algum tempo atrás, uma notícia na televisão me chamou a atenção. O então vice-presidente da República, José de Alencar, se não estou enganado o nome, não é isso? Ele foi internado com uma série de complicações intestinais e precisou fazer uma cirurgia. Eu lembro que o médico escreveu a cirurgia e tinha que cortar uma parte do intestino, emendava aqui, cortava ali, fazia isso e aquilo outro. E no dia da alta, gente conhecida, né, tem aquelas entrevistas com os médicos, com a equipe cirúrgica, e jornais estavam ali. E eu vi passar na televisão o médico dizendo, olha, ele está como novo, pode ir para casa e fazer o que quiser. E ele acreditou e foi para casa e comeu uma feijoada pesada. No outro dia, os jornais anunciavam que ele tinha retornado para o hospital, para o novo procedimento. Ele viveu errado a vida toda, quem sabe, comendo desregradamente. Agora que os médicos consertaram, voltou a fazer a mesma coisa, os mesmos hábitos. De que adiantou? Percebe? É incoerente dizer que somos perdoados por Cristo se nós não tivermos capacitação para a mudança em Cristo, para sermos novas criaturas. Cristo não perdoa apenas o pecado, mas nos liberta do pecado. Ele transforma o coração. No livro Parábolas de Jesus, na página 419, no finalzinho da página 419, início da 420, Ellen White declara: a religião de Cristo significa mais que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo com as graças do Espírito Santo. Ele remove o pecado e coloca no lugar o quê? As graças do Espírito de Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo. Olha o que ela diz agora no finalzinho.
Quando Cristo reina na alma, a pureza e também libertação do pecado. Percebe? Quando somos perdoados em Cristo, como esta mulher foi perdoada, a pureza na vida, a pureza no coração e a libertação do pecado. Cristo não quer apenas perdoar você, não quer apenas te declarar perdoado ou justificado. Ele quer que você tenha uma transformação de vida, que você mude a forma como tem vivido até aqui, para que a graça dele seja mais que suficiente na sua vida. O padrão moral de Deus não permite que ele te perdoe e deixe depois você continuar vivendo de qualquer forma. Não, ele te habilita uma mudança para uma vida melhor. Ainda no livro Grande Conflito, ainda dentro dos escritos de Ellen White, na página 468, ela declara: no novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com a sua lei. Quando esta poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. Terminou a velha vida de afastamento de Deus, começando a nova vida de reconciliação, de fé e amor. Pastor, como que eu posso saber se fui perdoado? Como eu posso saber se Cristo de fato mudou a minha vida, apagou o meu passado? É simples. O coração é transformado e agora ele vive em harmonia com os preceitos, com a lei, com a vontade de Deus. Você tem vivido de acordo com o que Deus pede? Ou tem vivido de forma desregrada? Você tem sido obediente àquilo que Deus nos pede em sua palavra? Tem tido um coração, quem sabe, amargurado, avarento? Tem se preocupado mais com o dinheiro, com as coisas mundanas? Tem desobedecido o quarto mandamento e não honra o sábado como o dia do Senhor? Não tem percebido que Deus é o Criador de todas as coisas? Quem sabe tem sido infiel com dízimos e ofertas? Tem fofocado, falado mal dos irmãos, acariciado pensamentos puros, visto coisas erradas na internet, na televisão? Se essas coisas são abundantes na nossa vida, significa que nós ainda não conhecemos a Cristo. E esse poder transformador não inundou o nosso coração. Quando conhecemos a Cristo e somos por Ele perdoados, a nossa vida é transformada. Lutero dizia que alguém que diz que conheceu a Cristo, mas não mudou, ele não conheceu o Cristo que está nos evangelhos. É um outro Cristo. Porque é impossível conhecer a Cristo, ser perdoado por Ele e continuar vivendo da mesma forma. Ele perdoa, sim. É por sua graça, sim. Mas é por esta mesma graça que Ele nos habilita a viver de forma diferente. Não são por nossos esforços, por nossa própria força ou capacidade, mas pelo que Ele, através do Espírito, realiza em nós. Tem você permitido tal atuação do Espírito de Deus em tua vida? Para que ela seja transformada, para que você não tenha apenas perdão, mas tenha mudança dos padrões? Eu gosto de uma historinha que ilustra bem o que estamos dizendo aqui. Diz que Agostinho, pouco depois de sua conversão, ele estava andando pelas ruas de Milão e de repente uma mulher da vida com quem ele havia se relacionado anteriormente o viu passar e o reconheceu. E atrás dele ela começou a gritar: Agostinho, Agostinho! E ele não olhava e caminhava cada vez mais rápido. E ela grita mais forte: Agostinho, Agostinho, sou eu! Ao que ele vira para trás e responde: sim, é você, mas eu não sou mais quem eu era. Percebe? Quando encontramos a Cristo, temos o perdão. Não somos mais quem éramos. Há uma mudança de padrão, há uma mudança de mente, há uma mudança no coração que nos leva a uma vida diferente em Cristo Jesus. Não saia por aí afirmando que aquele que é perdoado em Cristo pode agora fazer o que quiser, viver de forma dissoluta e achar que ainda assim irá para o céu. Não, Cristo foi muito enfático. Eu também não te condeno, mas atenção, ao te perdoar, eu te dou poder. Vá e não peques mais. Que fantástico! É assim que Cristo nos perdoa e é assim que Ele quer que vivamos uma nova experiência. E a Bíblia toda ensina isso pra gente de uma forma muito simples. Quando vamos à carta de Paulo aos Romanos, quer ver? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Abre sua Bíblia. Estamos em João,
Vamos passar Atos e então Romanos, capítulo 6. Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz no verso 1. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Nós que para ele morremos. Percebe? Se morremos para o pecado, se a graça nos alcançou, não continuamos nas mesmas práticas, nos mesmos hábitos de antes. Como viveremos ainda no pecado para que a graça seja mais abundante, quem sabe? Não, a graça já é abundante. E ela nos habilita a uma mudança, a uma transformação da vida. Não vivemos mais no pecado. A transformação do coração. No livro Desejado às Nações, página 555, lá no finalzinho, e 556, Ellen White diz assim: a justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. Que fantástico! Santidade é eu entregar a minha vida por completo, para que habite o céu em mim. Para que, como o apóstolo Paulo, possa declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O perdão de Cristo nos habilita a essa experiência. Nos promove essa transformação, promove essa mudança em nosso coração. Quando Jesus diz: vai e não peques mais, Ele está dizendo que somos salvos para viver uma vida diferente. Não somos salvos para continuar vivendo em obediência às nossas próprias paixões, nossos próprios pensamentos, mas agora somos salvos para viver o que Cristo tem para cada um de nós. Não quer você aceitar esse perdão transformador em sua vida? O perdão de Cristo, ele te habilita a ter uma nova experiência. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você não quer ouvir essa mesma declaração hoje? Cristo diz para você: eu não te condeno. Não importa quais sejam os seus pecados. Não importa qual seja a sua vida até aqui. Não importa quão profundo você tenha ido no lamaçal do pecado. Cristo tem mão estendida para te resgatar. Ele tem poder para transformar, para modificar. Não existe verdadeiro evangelho em nossas vidas se não há transformação pelo poder da palavra de Deus. Seja hoje perdoado por Cristo. Tenha a vida transformada por seu amor. E você experimentará qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Ele abençoe tua vida, te dê um novo coração, te dê uma nova mente e um novo procedimento coerente com aquilo que Ele deseja para você. Ele não te condena e te habilita a não mais viver no pecado. Que Ele te abençoe infinitamente em Cristo Jesus. Se esse é o seu desejo, feche os olhos comigo e vamos falar com Deus. Nosso bom Deus e Pai, obrigado pela certeza de que em Cristo há perdão para nós. Que em Cristo podemos ter também uma nova vida. Vivemos neste mundo mau, percebemos que somos maus também, e só temos prazer em escolher e fazer aquilo que não agrada a Ti, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós somos culpados, mas estende o Teu perdão e a Tua graça em nosso viver. Que este perdão e essa graça nos habilite a viver uma nova vida em Cristo. Porque não queremos apenas dizer que fomos perdoados e depois continuar vivendo no pecado. Não, queremos ser perdoados e ser libertos do pecado, para vivermos uma vida diferente ao Teu lado. Não significa que não seremos pecadores, seremos até que venhas, até que nos transforme, até que sejamos glorificados em Cristo, mas não queremos viver na prática do pecado, deliberadamente, como vivem aqueles que não conhecem a Cristo. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração através do Teu perdão. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe você. Medite agora na letra dessa linda canção. Ore ao Senhor
e peça que Ele realize esses milagres em tua vida. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe você muito, muito e muito. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Aí eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus, Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação.